Você vai assistir Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Reflete, móveis e decoração. O programa hoje traz para vocês uma culinária deliciosa. Você vai lembrar da vovó. Você vai lembrar lá da casa da vovó, com aquele gostinho de banana da terra. Enfim, eu só vou falar assim o primeiro nome. Nós vamos ter aqui um hambúrguer que é um show. Não vou falar o nome não, para vocês poderem estarem presentes. Vamos estar com Max Cavalcante, ele que tem assim um sabor fantástico. Teremos aqui também o implantodontista, Dr. Brandon, e ele vem falar sobre um assunto muito bacana. Olha, os nossos dentes são a sala de visita e a primeira saúde. Então não saia daí, porque já já nós estaremos de volta. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Brandon Dutra. Vamos falar sobre um momento oral único, que eu acho que vai ser muito bacana. Às vezes você fica assim, vocês fazem tantos programas maravilhosos, mas e o cardiopata? E o diabético? Hoje o doutor veio aqui para falar sobre esse assunto pra gente. Doutor, quando a gente fala de dente, de autoestima, de tantas coisas, às vezes a gente esquece desse paciente, né? Quem são esses pacientes? Esses pacientes sistemicamente comprometidos não deixam de ser pacientes. É paciente como qualquer outra pessoa normal, sistemicamente falando, né? Uhum. Então, eles vão deixar de fazer tratamento? Nem pensar, pelo contrário. Aí mesmo que eles tenham que ter cuidado maior de ir ao dentista. Olha só, e para tratar essa anamnese antes, é muito importante, né? Saber quem é esse paciente, quais são os problemas dele? É isso aí que você falou, saber quem é o paciente. A gente tem que buscar todos esses dados anteriores do paciente, buscar saber o histórico médico dele, tanto familiar quanto pessoal, para a gente estar fazendo a adaptação certinha para cada caso, de acordo com a pessoa. Tá, a gente chega na clínica, existe lá um controle de pressão? Porque geralmente a gente chega numa clínica odontológica, a gente fica meio assim tenso, não fica? Existe esse tratamento de prevenção, algo assim? Sim, a gente faz afere a pressão antes, a gente conversa bastante com o paciente a respeito do que vai ser realizado com ele, a gente procura entender também quais são as necessidades do paciente, não é simplesmente sentar e já fazer, não. Uhum. Primeiro tem que ser feito um passo a passo, conversar direitinho para antes de executar qualquer procedimento com ele. Então temos acompanhamento pré-operatório, pós-operatório, exame de raio-x, antes e depois da cirurgia, por exemplo. Tá. Os diabéticos, a gente ouve falar, vou falar assim no senso comum, que eles têm uma cicatrização difícil, algo assim. Então existe um tratamento odontológico diferente para eles? Também existe e não existe. Vamos lá, qual que é a situação do paciente que não está cicatrizando direito? Se ele não está cicatrizando direito, alguma parte sistêmica dele está comprometida. Então, primeiro a gente trata essa parte para depois a gente fazer procedimentos odontológicos nele. Depende também do procedimento. Tem procedimento mais simples, que não tem necessidade, né? E tem procedimento mais avançado, mais complexo, que a gente precisa primeiro tratar dele nessa situação para depois dar continuidade ao tratamento. Ok. Uma pergunta que a gente recebe sempre quando vai falar sobre isso. Aqueles pacientes que tomam remédios para afinar o sangue. É importante a gente falar disso? Sim, é importante sim. Igual o paciente que toma AS. A AS é um anti-inflamatório infantil que todo mundo conhece, já é mundialmente conhecido. Somalgin cardio. Isso. Vamos lá, questão disso. O paciente ele pode fazer cirurgia, doutor? Pode. Tem que ser feito o quê? Interrompido o tratamento por um tempo. Mas quem decide isso é o dentista mais o médico que acompanha ele. Então a gente vai falar para ele, com o médico, explicar a situação, qual tipo de procedimento também, que dependendo nem corta a medicação. Continua tomando, só que paralisa a quantidade de tempo. Por exemplo, 8 horas, 12 horas só, e depois volta normalmente. Entendeu? Tá bacana, doutor.
quais são as maiores demandas de um cardiopata, de um diabético nessa parte dentária? Na parte bucal, na região bucal, saúde bucal em si, a maior questão que a gente tem é o problema bacteriano. O que é o problema bacteriano? Se uma bactéria ela está na boca, se ela cai na corrente sanguínea, ela chega em todas as partes do nosso corpo, certo? Um paciente cardiopaticamente comprometido, se essa bactéria for por coração dele, pode trazer sérios riscos para ele. Gente, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente fala por quê? Porque é preciso que o médico, o dentista, ele saiba de tudo isso. Porque como que se você não informa, como ele vai saber o que está acontecendo, não é verdade? Bom, pós-operatório dessas pessoas de implante, de tratamentos dentários, quais são os conselhos? Quais são diferentes dos que não têm? Igual eu te falei, Luz, no início que a gente explicou a respeito disso. O paciente ele é considerado normal, certo? Ele é considerado normal quando? Quando não está com problema de cicatrização, que a pressão dele está em dia, que no caso, minha pressão normalmente é 12/8, 13/8. Então, se ele chegou lá na clínica, está com essa pressão, que a gente afere tudo antes, está em dia, ele é considerado um paciente normal. Então, o pós-operatório dele também vai ser de uma pessoa normal. Medicação somente. Ok, e por que nós estamos falando sobre tudo isso? A Oral Unique, que é aonde o Dr. Brandon atende, tem a clínica, existem muitos pacientes nessa situação ou poucos? A maioria dos nossos pacientes são cardiopatas e são diabéticos. Olha a isso. Maioria. Então, eu costumo brincar a respeito disso, falar assim que a Oral Unique é um hospital odontológico. Olha que bacana! Pelo fato de atender a quantidade de paciente que é assim. Porque a maioria dos pacientes são comprometidos sistemicamente. Então, tem que tratar o dente, não pode ficar sem. Igual a cirurgia bariátrica, o médico só autoriza fazer a cirurgia se tiver com a saúde bucal em dia. Olha isso. Acontece muito isso? Acontece. Acontece. As pessoas procurarem para fazer cirurgias. Só podem fazer cirurgia bariátrica com laudo odontológico. Não pode fazer sem um laudo odontológico. Muito bem, então é preciso que a gente tenha consciência de todas essas coisas. Quem está nos assistindo, cardiopata, diabético ou que tenha qualquer outro problema, pode acreditar que para ele também é possível tratar dos dentes? Também tem solução. Isso aí, o paciente ele não deixou de ser uma pessoa normal. A única coisa que ele tem que ter é um cuidado maior com essas partes no sistema dele, que é igual, por exemplo, do coração e pessoa diabética, que é o sistema todo em si. Eu não vou perder essa oportunidade para perguntar, doutor. A gente ouve falar muito que os dentes podem afetar algo no coração, isso é fato? Pode, eu falei anteriormente a respeito disso. Se cair uma bactéria na corrente sanguínea, pode ocorrer de a pessoa ter infartar, de ter um problema maior. E, enfim, a Oral Unique tem no Brasil todo, não é isso, doutor? Fala pra gente. São mais de 250 unidades. Cada região é uma pessoa que toma conta diferente. Nisso todos são profissionais, todos são capacitados, especialistas, então pode confiar. Eu não vou deixar de falar em todos os programas que eu fizer com o Dr. Brandon da Oral Unique sobre a forma de pagamento, porque a gente acha às vezes, vai ser tão caro, mas a gente chega lá, a gente é tão bem acolhido e a forma de pagamento é tão facilitada que sabe o que acontece? Você vai para tratar de um dente, você acaba tratando de todos. Não é isso, doutor? É isso aí. Muito obrigada mais uma vez e foi um prazer estar com você. Obrigado, Eluz, eu que agradeço. Bom, vocês que estão aí, não saiam, porque já já nós estaremos de volta com muito mais para você. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Reflete, móveis e decoração.